Oi, 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 gente! Boa noite! Boa noite! Boa noite, Biazinha Soraya! Boa noite, bem-vinda! Cheguei chegando no som, né? Num som muito especial. Olá, boa noite, Franciele, Luna, boa noite, Luna, ó. Hoje eu estou, peraí que eu vou baixar um pouquinho. Essa música maravilhosa que o meu filho fez, compôs, toca, linda, linda, linda. Luna, acessórios Luna Carrijo, ou melhor, Luna Carrijo Acessórios. Vão lá, gente. Oi, Dejane, tudo bem? Estou acabando de falar aqui que estou com Luna Carrijo Acessórios. E eu quero falar para vocês também que a make foi tudo, gente. Fornecida por minha amiga Dejane, nesse início de semana, né? Ela forneceu todos os cosméticos para eu fazer a make. Gostaram? Começamos nesse astral. Música do meu filho, acessórios da minha amiga, make da minha amiga, presença de todos vocês. Olha só. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo por tudo. E olha só. Vamos esperando o pessoal chegar aí. Eu estou muito feliz, gente, com os resultados dessas lives. Muita gente me vendo que às vezes eu nem imaginava. Eu estava comentando sobre isso. E fala assim, eu te assisto lá, eu te vi lá. Gente, é fantástico, é formidável. Vou até pôr uma aguinha aqui antes de começar, né? Olá, Carol, bem-vinda. Nivaldo, bem-vindo, um beijo. Isso, gente. Isso, Dejane. Ui! Pra variar, um momentinho. Eliane! Tudo bem? Bem-vinda, Eliane. Muito bem-vinda. Estou falando aqui, Eliane, que eu estou ouvindo a música do meu filho. Parou. Boa. Acaba meio assim mesmo, né, gente? Acaba. Pá! E acaba. Mas é linda, de todo jeito ela é maravilhosa. Estou muito orgulhosa. Aí, agora vai. Prontinho. Vai ter live. Não vai ter live? Vai ter live aí, Biazinha. Agora que eu vi, querida. Tudo bem, gente? Olha só. O que é o nosso assunto de hoje? Nosso assunto é os sons das letrinhas. Oi, Jennifer. Eu que agradeço, Eliane. Eu que agradeço do fundo do meu coração. Gente, os sons das letrinhas. Como ajudar a criança
com essa questão dos sons das letrinhas. Por que ensinar os sons das letrinhas? Não é, Dejane? Gente, eu adoro interagir. Muito bem, não é, Dejane? Por que ensinar os sons das letrinhas? Você, Dejane, que já é uma educadora que ensina para crianças alfabetizadas, adolescentes, pré-adolescentes, você sabe a importância disso aí, ainda mais na sua área, que é a língua portuguesa, a produção de texto. Gente, para quem não sabe, entre tantas amigas que também são muito habilidosas, a Dejane é uma professora de... Ela estimula a produção de texto, ela estimula a criança a criar com todas... Coisa ou outra? Teve, né? Uhum. Todos os textos. Eu vou lembrar de uma coisa que aconteceu aqui agora, Dejane. Tenho várias passagens, né, gente? Se eu começar a falar aqui, nós vamos começar histórias. Que história é essa, Miriam, né? Porque eu vou começar a contar história, contar história e contar história. Isso. E sabe do que eu lembro, Dejane? Que o Arthur, hoje eu acho que o Arthur hoje está bem presente aqui nessa live, né? Gente, olha só, aqui, aliás, figurativamente. Gente, ele estava na 4ª série, antigamente, o nosso 5º ano. A Dejane era professora, né, Dejane? É verdade, eu não tô falando isso porque você está aqui, não. Você me fez lembrar, realmente. Mas eu tocando a música aqui e tudo, não tô querendo também, gente, menosprezar também que teve outras professoras do Arthur, né, Bia? A Bia, gente, ensinou, a Bia foi a alfabetizadora dele. Então, põe orgulho nisso, né? E a Dejane deu continuidade. Olha só, ele estava na 4ª série, no 5º ano de hoje. Acho que era, eu sei que ele era seu aluno. Enfim, e você estava introduzindo a questão dos poemas, das poesias. E esse menino começou a fazer poesia para tudo quanto é lado. Gente, tudo quanto era poesia, ele começava a fazer poesia, ele começava a fazer poema, ele fazia estrofe. E E um dia ele fez uma... Ele vai me matar. Não vou entrar em detalhes, mas ele ainda pequenininho, nessa mesma época, ainda seu aluno lá, ele nesse espírito aí de fazer poesia, ele fez uma poesia maravilhosa, que era uma maneira dele dedicar essa poesia a uma pessoa. Gente, eu achei tão lindo, mas tão lindo. Então, assim, o quão importante é a maneira que a gente... O que eu quero dizer com isso? O quão importante é a maneira com que a gente ensina nossos pequenos, nossos alunos. Oi, Tiara, bem-vinda, querida. Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. E aí, gente, estou falando aqui da importância dos professores com os alunos. E o que acontece? Pati Lima, boa noite. Vamos mandando coraçãozinho, gente, ó, mandando coraçãozinho, mandando aviãozinho, você que está aqui, muito obrigada, mas olha só, vamos mandando esse coraçãozinho, esses aviãozinhos aí, para mais pessoas que vocês saibam que gostam desse tema, chegar e aprender um pouquinho mais, porque é assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo e nunca para de aprender, não é verdade? Então, gente... voltando a falar aí a questão do Arthur, o quanto é importante, o quanto é significativo. Eu vejo muita coisa hoje que faz sentido
sabe? Nessas questões aí. Essa questão da poesia, essa alfabetização, a pré-alfabetização dele também, que modéstia à parte, eu também fui professora, né? A Gislene, hoje, essa semana a gente teve um encontro aí das professoras e tudo. Maria Emília, boa noite, bem-vinda, é um prazer você aqui também. Gente, e nós vimos uns filmes antigos e ele pequenininho, né? E a Gislene falando, aqui meu aluno Arthur. Então essa semana foi uma semana muito emocionante, ainda está sendo muito emocionante, né? E com essa live de hoje também eu acredito que tudo tenha significado. Fizemos esse encontro, quero contar esse episódio para vocês, porque eu acho assim também, gente, que a gente por trás daqui, a gente é um ser humano que, além de educar, a educadora é antes de tudo um ser humano, porque ela tem que ter empatia com o seu educando. Por isso a gente tem que se mostrar humana, né? E digna de tudo o que acontece com as outras pessoas também. Tanto as facilidades quanto as dificuldades, quanto as saudades, não é verdade? E a gente teve um encontro essa semana com as professoras, com algumas delas, faltaram algumas, que vão numa próxima vez, a gente espera, né? E algumas delas, e foi muito bom, a gente lembrou de tanta coisa, foi assim, momento ímpar, como tantos outros. Depois de 20 anos que a gente não ia mais lá na fazenda da nossa amiga Gislene, lá no Altinho, nos reunimos e fomos pra lá. Eu não podia deixar de falar isso aqui, né, gente? Foi lá, inclusive, que eu ganhei todo esse material aqui, ó, pra fazer a maquiagem. Foi lá. E, enfim, é isso. Mais uma vez, eu não tinha planejado começar desse jeito. Eu vou só mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó. Eu tenho tudo estruturado para as lives. Viu que eu coloco até de outras cores? Ó. Começa assim, começa assado. Fala isso. Boa noite. Aqui, ó. Boa noite. Você que está chegando aqui, presta atenção. Essa aula vai falar sobre os sons das letras. E manda avião, manda coração. Gente, nada disso, ó. Eu pego isso aqui e faço assim, porque vem, a coisa começa a fluir. E voltando a esse assunto ainda, essa questão da emoção, essa importância que se tem. Débora, boa noite, Débora, que prazer você aqui com a gente. Gente, a Débora, ela é mãe da Alana. A Alana como que eu falo, hein? A Alana é a minha... se você me dá o direito de falar assim, Débora, ela é minha menina... Não é nem propaganda, porque não é propaganda, é menina prodígio. Minha menina prodígio das lives. Eu não sei se vocês já viram uma menina que às vezes eu mostro as coisas que ela tá desenvolvendo. É a filha da Débora, neta da minha amiga Luna. Neni! Muito bom você aqui, bem-vinda. Gente, eu tô muito feliz hoje. Que isso? Que coisa boa. Neni, você aqui também. Gente, que bom, educadora exemplar. Tá aí, ó, nossa live. Como tantas outras. Bom, então voltando aqui às emoções. O quão importantes são as emoções na vida dos nossos educandos. Quando eu digo educandos, eu estou falando dos nossos filhos. Acabei de dar o exemplo do meu filho. Quando eu digo educandos, eu estou falando dos nossos netos, né? Que eu tenho amigas aí, avós já, e, né, Bia? E eu estou falando também dos nossos alunos. Estou falando dos nossos meninos que nós cuidamos enquanto clínicos, né? Enquanto nós estamos em clínica, nossos profissionais de clínica, e a emoção é tudo. O educador, quando eu falo educador, estou abrangendo todo esse pessoal aí que trabalha de maneira respeitosa, de maneira emotiva com esses meninos, faz toda a diferença. E estou dedicando isso aí a todos vocês agora, tá bom? Vambora? Simbora lá? Bom,
Meu nome é Miriam Campos, eu sou psicopedagoga e estou aqui mais uma vez na nossa 7ª live sobre alfabetização. Eu vim aqui para ajudar vocês e sanar qualquer tipo de dúvidas que venham a ter a respeito da alfabetização, do assunto que está sendo colocado, ou nem às vezes não é nem sobre esse assunto, mas se estiver ao meu alcance, eu estou aqui para isso, tá bom? Vim agregar junto a vocês, tá joia? Deixa eu ver aqui. Elisene Reis Santos. Muito obrigada, muito bem-vinda. Então, gente, o assunto de hoje é os sons das letras. Como assim, Miriam, os sons das letras? Mas que coisa mais abstrata. Que coisa, pra que você vai ficar ensinando os sons das letras? Gente, quando a gente fala de alfabetização, a gente fala de duas coisas que se somam. Que é a consciência fonológica da criança, mais o sistema alfabético, tá bom? Quando a gente está falando dessas duas coisas, a gente tem que lembrar o porquê que a gente está falando desse sistema alfabético. Porque nós fomos, nosso sistema de alfabetização, ele é o sistema alfabético. É uma história que vem, né? Que veio primeiro lá dos egípcios, que tinham, gente, 700, nem mais nem menos, 700 sinais que eles começaram. E esses sinais eram o quê? Eram desenhos, eram que eles liam, que começaram a decifrar. Depois que eles, esses sinais aqui, a gente tem coisa demais. Aí vieram os fenícios. Vou falar essa história rapidinho pra gente poder contextualizar por que a gente tá fazendo os sons das letras, tá? Não é à toa. Então, assim, aí vieram os fenícios, falaram assim, você quer saber de uma coisa? Esse negócio aí de 700 sinais, tá coisa demais na minha cabeça. Vamos dar uma organizada nisso aí. E aí, gente, eles criaram desses sinais, logicamente que não foi do nada, desses sinais eles criaram as consoantes. E os fenícios criaram as consoantes e começaram a escrever. E aí veio a leitura, veio a escrita, segundo eles. Depois dessa questão aí dos fenícios, veio os egípcios, veio os fenícios. Aí, gente, vem lá os gregos com as vogais. Eles vieram com as vogais somar com os fenícios, que fizeram as vogais com as consoantes. E por último, vem o alfabeto. A gente fala que é alfabeto. Tudo isso que eu falei são os tipos de alfabeto que existiram. Existem, né, gente? Nunca deixa de existir. Mas que usaram. E depois veio então o alfabeto latino, que é esse alfabeto que a gente fala hoje. Esse é o alfabeto que a gente usa hoje, né? Então, o que acontece? Por que a gente usa esse alfabeto hoje, o alfabeto latino? Diante de toda essa história aí que eu falei para vocês, esse alfabeto a gente chama de fonetismo. Esse fonetismo por quê? Porque ele vem somando a questão do alfabeto de consoantes com as vogais, na sonoridade. Miriam, mas agora você está falando de consciência fonológica de novo? Gente, o sistema alfabético, ele é permeado pela consciência fonológica, mas ele não é só feito disso, porque quando a gente fala de sistema alfabético, a gente está falando de letras. Agora eu peguei vocês, porque antes eu não queria falar de letra. Letra pra quê? Gente, não vamos falar de letra, eu não tô falando de letra, tô falando de som. Lembra, não tô mostrando letra, tô mostrando som. Lembra que eu falava também assim, vai ter a hora. E a hora é agora. Sistema alfabético. O que quer dizer sistema alfabético? Quer dizer o conhecimento das letras. Miriam, mas isso é trabalhado
depois, então, de tudo aquilo que você falou nas outras lives, pessoal, para quem tá entrando hoje pela primeira vez, as minhas lives estão gravadas lá no meu canal do YouTube, tá? Que é Miriam Campos 309, tá certo? Inclusive, eu vou escrever aqui, tá? Ó, eu vou colocar aqui, ó. Live 07. Sons das letras. Aí eu vou colocar aqui, ó, YouTube, tá? Olha só. Miriam Campos 309. Tá bom? Eu vou fixar. Pronto. Dei conta. Então, gente, voltando aí o que eu estava falando, né? Falei um pouquinho da história aí dessa questão do nosso alfabeto, da história do nosso alfabeto, para poder contextualizar a questão dos sons. Gente, outra coisa, o alfabeto, esses sons desses alfabetos, das letras, eles não têm sentido quando a gente fala eles de maneira aleatória, sozinha. Porque assim como a consciência fonológica, que eu havia falado nas outras lives, o sistema alfabético também tem uma escadinha. Mas ela é bem mais rápida. Rápida não, ela é junto. Mas eu digo assim, ela é mais fácil de explicar. Primeiro, a criança conhece o nome da letra. Depois ela conhece a forma da letra. E depois o som da letra. Tá bom? Então, assim, essa escadinha é uma hierarquia e a gente não pode descumprir essa hierarquia. Porque o que adianta você virar para uma criança de 2 anos, de 3 anos e fazer... Nada. É onde o bicho pega. Que muita gente, às vezes, até critica essa maneira, né? Mas olha só. Essa questão, ela é muito importante. A gente não pode esquecer. Gente, lápis e papel na mão para anotar isso. Hierarquia do sistema alfabético, de como ensinar o sistema alfabético. Tá bom, gente? Não pode esquecer isso. Então tá, Miriam, e como é que você faz? Primeira coisa, bom, vamos começar com qual que é o assunto de hoje? Os sons das letras. Depois que a gente trabalhou o nome da letra, a forma da letra, a gente vai trabalhar o som da letra, permeado por todas aquelas habilidades que eu já falei da consciência fonológica. Sem isso, não tem sentido. É por isso que muitas vezes não dá certo, porque a professora, ou o educador, ou mesmo a família começa a falar logo o som das letras para criança pequena. E não se esqueçam, existe a hora certa para fazer isso. Quando, Miriam? Quando começar a ensinar os sons das letras? A criança com 4 anos, ela já pode saber, a gente já introduz os sons das letras nela. Agora, a criança de 2, de 3 anos, ela vai trabalhar a letra de maneira significativa. E, gente, ela tem que ser ensinada. É uma instrução explícita. A gente tem que ensinar essa criança. A gente não nasce sabendo. O ser humano não nasce... Gente, isso tudo foi inventado. Ninguém vai dar um clique. Aí vai ter o clique. Porque vai ter o clique e daqui uns dias vai alfabetizar. Não existe. Isso é mito. Tá? Isso que eu estou falando sou eu não.
Eu estou reproduzindo, isso é cientificamente provado. Então vejam bem, olha só. Essa questão que eu estou falando é muito séria, tá? A criança precisa ser ensinada. E é por isso que a gente está aqui. Então vamos lá. Olha só, voltando aqui, né? A hierarquia do que a gente estava falando sobre como que a gente vai fazer para ensinar. E não se esqueçam, gente. Essa questão da consciência fonológica, do sistema alfabético, ela é para todo mundo, tá? Não tem esse negócio assim, não, mas aquela criança ali, ó, aquela criança, ela é uma criança que tem TDAH. Não é dessa forma que ela aprende. Pode até não ser dessa forma, mas é nesse mesmo contexto. Ela tem que passar por esses passos. Talvez de uma outra forma, mas esses passos são fundamentais. Todo mundo passa por eles. Nós passamos por eles. Apesar da gente ter estudado lá no BA, BA, BE, BE, BI, BI, na nossa cabeça, a gente fez todo esse trajeto dessa rota fonológica. Só que hoje em dia, essa questão, gente, já está muito mais adiantada, tá? E eu já falei para vocês, em 1975 veio, o primeiro pesquisador trouxe para o Brasil, e nós estamos em 2023, que a coisa já começa a borbulhar um pouco mais. Então, o que acontece? Será que nós estamos bem? Como que está o Brasil no ranking da alfabetização? E será por quê? Por que será que a gente fala assim, nossa, via lá, os meninos lá na Finlândia, os meninos... Gente, aquilo lá é muito bom. Lógico, gente, eles não demoram igual a gente está demorando assim, não. Eles já fazem isso há muito tempo, tá? Então isso é muito importante, eu tenho que deixar isso muito claro. E mais que tudo, eles respeitam a tríade da potencialização do neurodesenvolvimento da criança, que é respeitar a idade certa para saber qual que é a habilidade que ela vai desenvolver naquela idade para poder fazer a atividade. Miriam, mas e se fizer depois? Beleza, só que o cérebro dela está pronto para trabalhar na idade X. Isso é provado, isso é neurociências, tá? Então vamos lá. Falei sobre os fonemas, falei sobre a importância do alfabeto, né? E que o fonema, gente, não é fácil. Ele é a menor unidade sonora, né? Como nós falamos lá no... Nós falamos sobre essa menor unidade sonora lá na consciência fonológica, lembra? E que eu falei assim, gente, na hora que a gente chegar na consciência fonímica, é um pouquinho mais complicado. Agora vocês entendem por quê? Porque dependendo da maneira como se faz, ele é abstrato. E se ele for abstrato, ele não chega lá na rota fonológica. E aí eu vou falar mais uma coisa para vocês, que muita gente quebra a cabeça para falar da compreensão leitora. Olha lá a importância do que eu vou falar agora. A compreensão leitora. Mas a minha criança lê, mas não entende. A minha criança não está lendo da maneira fluente. A gente chama isso de leitura lexical, tá? Mas por que a minha criança não está lendo da maneira fluente? Ela lê e não entende. Gente, compreensão leitora é quando a gente coloca a sonoridade da letra de maneira automatizada dentro do cérebro. Se você vai ler, vamos supor, você tá lá, eu tô aqui com algumas letrinhas hoje. Se você vai ler, a letra T, e de repente você tem que parar muito tempo para pensar, primeiro qual é o nome, segundo qual é o som, isso aqui te traz um atraso cognitivo na hora de você ler o texto. Então, se você tiver a questão que eu tô falando da rota fonológica, leitura lexical, ela já faz assim, aí já começa. Telhado, teto. Por quê? Porque já vem a sonoridade, já vem o som da letra. Isso, quanto antes a criança, dentro da idade certa, adquire,
mais compreensão leitora ela vai ter. Melhor leitora ela vai ser. Porque se você compreende mais, você dá vontade de fazer mais. Não é verdade? E outra coisa, e quanto mais você faz, o que eu já falei isso e não canso de falar, o exercício leva a excelência. Quanto mais você lê, melhor você fica para compreender. Melhor você fica para ler, para ter fluência. Melhor você fica, mais ainda, para escrever. Porque o que é a escrita? A escrita é um reflexo da leitura. Lembra que nós falamos antes? Lá nas outras lives? O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Gente, o que vem primeiro? A leitura ou a escrita? A leitura. Então, quando você escreve, você está puxando na sua mente aquilo que você já compreendeu. Não é verdade? Então, gente, quanto mais a gente tem uma compreensão leitora, quanto mais a gente tem uma consciência desses sons aqui, melhor. Tá certo? Eu quis falar um pouquinho disso aí pra vocês, porque tem uma polêmica muito grande em relação a isso. Ah, isso é método fônico. Não é método fônico. Eu não estou ensinando método fônico. Isso não é um método. Isso é uma maneira de ensinar. Por que eu estou falando isso? Porque as crianças, às vezes, que estão sendo alfabetizadas em outra metodologia, podem muito bem lançar mão dessa maneira aqui para auxiliá-la. Tá bom? E é isso. Tá bom? Já falei a respeito disso, né? Já falei a respeito da questão das neurociências, que são todas as crianças. Quando eu falo todas as crianças, são as típicas e as atípicas. Todas elas passam por essa maneira de alfabetizar, tá certo? E não se pode esquecer que a gente precisa de ter muita atenção. Quando a gente fala de inclusão, muita gente vira pra mim e fala assim, ó, não é a primeira vez que eu escuto isso assim, gente, numa semana eu devo escutar mais de uma vez por dia, tá? Ah, isso é utopia, inclusão é para inglês ver, inclusão é bobeira, inclusão não dá certo, inclusão, isso aí isso é uma coisa que o governo arrumou. Gente, vamos parar, não é assim não. Para com essa mentalidade. Enquanto você estiver pensando assim, enquanto você estiver pensando que a inclusão é uma maneira, é dessa forma, você realmente nunca vai conseguir incluir. Hoje eu tô forte, hein? Hoje eu tô falando umas coisas meio bravas, assim, mas eu acho que é necessário, sabe? Nós, professores, educadores, a gente que tá aí na linha de frente, vocês que estão aí na sala de aula, gente, eu sei o quanto é complicado. E aí a gente tem lá crianças, e aí tem uma criança, duas crianças, três crianças que tem um pouquinho, uma maneira de aprender, uma velocidade diferente. Que tem uma maneira de aprender diferente. Mas ela vai passar por isso aqui que eu falei, das outras lives. E por isso aqui que eu vou falar hoje, também. Tá? Isso aí é importantíssimo vocês saberem. Porque é aí que tá a chave da inclusão. É a emoção, é o carinho, é o cuidado e é permear por toda essa rota fonológica, permear por toda essa questão da consciência fonológica e do sistema alfabético. Não sou eu que estou falando, eu estou replicando. Isso foi estudado, isso é neurociências. Tá bom? Cadê meus aviões? Cadê meus corações? Todo mundo. Ué, não tô vendo. Acabou? Acabou o avião? Cadê a força? Cadê o dedinho nervoso? Gente, isso aí não cai o dedo. Vamos lá. Põe coração, põe avião. Me ajuda aí pra chegar nos outros, que eu quero muita gente sabendo disso aqui que nós estamos falando. Tá? Porque é assim, o negócio tem que proliferar. Tá certo? Se eu gritar demais, tá ali sentadinha me vendo, gracinha. Gente, então olha só. Vamos falar agora, já falei sobre isso, a questão. Vamos a cerne da questão, né? Que é os sons das letras. Famigerados sons das letras. Você que trabalha com alfabetização, nem alfabetização,
Você que trabalha com educação tem que saber. Gente, isso aí é como se você tivesse assim, assim como você sabe escrever, você precisa saber também esses sons. Tá certo? Então, a sonoridade é muito importante. Então, vamos lá, na prática. Por quê que a gente começa? Por onde a gente começa? Gente, eu tô tão... Ah, não, gente, sinceramente, que orgulho que eu tô de mim hoje. Eu fiz até plaquinha. Pensei, gente, como que eu vou mostrar pro pessoal a letra? Tem que mostrar o som e a letra, não vou falar o nome, porque não foi isso que eu ensinei lá. Nossa, como é que eu vou fazer então? Gente, eu fiz plaquinha. Olha, aqui. Tchan! Tchan! Mais uma vez, letra A, né? Olha aqui. Primeiro, antes de eu fazer isso aqui, eu tenho duas coisas para falar. No nosso alfabeto, quantas letras nós temos no alfabeto? 20. Alguém sabe aí quantas letras nós temos? Quem quiser falar, quem estejam à vontade, tá? Olha só. Nós temos 26 letras no nosso alfabeto. Dessas 26 letras, 23 é da nossa língua portuguesa. E 3 que a gente fala que ela está no nosso alfabeto, ela está inclusa, a gente usa ela nas palavras, mas a gente chama elas que não são letras da nossa língua portuguesa. Tanto é que a gente, na hora que a gente... elas são exportadas. Elas são importadas aqui para o Brasil. Vamos falar, mas é mais ou menos isso. A grosso modo, é mais ou menos isso. Quais seriam? K, W e Y, tá? Mas eles fazem parte. Tanto que antes eles nem faziam parte. A gente falava A, B, C, D, aí lá, lembra disso? Quem lembra, gente, tá entregando a idade. Mas olha só. Lembra disso? Que depois, lá no finalzinho que a gente falava as três, Y, K, Y, como é que falava? Era K, W, Y. Negócio assim. E depois não, elas foram incorporadas no alfabeto, tá? Então por isso que a gente fala, tem 26 letras. Ai, então você vai falar 26 sons? Nós temos 26 letras, mas nós temos 31 fonemas. Porque não necessariamente uma letra tem só um som. E vocês sabem disso, né? Então vamos lá. Vamos falar. E outra, aí a segunda coisa. Vou começar pela vogal. Falei isso na live passada, lembram? Quem estava presente aí? Gente, a live passada foi... Nós brincamos demais. As meninas falando, eu falava, vamos ver, começa e tal. E todo mundo falando e falando palavras. Foi excelente, foi muito divertido. Então, olha só. A gente começa, falei pelas vogais. Por que pelas vogais? Aqui, na questão da sonoridade, a gente começa pelas vogais, porque as vogais, elas têm o mesmo som do nome. O A tem um som de A, o E tem um som de E, o I tem um som de I, o O tem um som de O e o U tem um som de U. Então, tem mais facilidade para a criança estar compreendendo, tá certo? E aí a gente começa. Eu vou só explicar, porque depois eu vou parar e vou só fazer som, tá? Então, esses sons dessas vogais, eles não têm também... As próprias vogais não têm só um som, tá certo? E depois eu vou falar os sons delas, depois elas têm sons nasalados, que eu também vou falar, depois eu vou falar os sons das consoantes, tá certo? Então, a partir de agora, nós vamos começar, tá certo? Não se esqueçam de prestar bastante atenção na boca.
boca. Minha hoje, mas a sua no dia que você for falar. No dia que você for fazer. A gesticulação, o movimento da boca é fundamental. É condição para a criança entender. Por quê? Porque existem as crianças que são não verbais. Lembram disso? E não é só por elas, tá? Pelas outras também. Tem mais facilidade, tá bom? Então, olha só. A. É. E. I. O. O. Esses são os fonemas das vogais. Agora nós vamos falar dos fonemas das vogais nasaladas. Em. In. On. Essas são as vogais nasaladas. Agora, nós iremos falar as consoantes. Aí, depois que eu falar isso, a gente vai falar outras coisas, tá bom? Olha só. B. 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 K. 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 D. 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 G. 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 J. J. L. 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 M. M. N. N. P. 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 K. K.
R, R, R. Esses são os sons das consoantes. Falei os 31 fonemas. Aí, quando a gente fala assim, ó, tem essas aqui, né, gente, ó. Tem o sonzinho de k, e quando ela é com o, dependendo da vogal, né, ó, dependendo da vogal que acompanha, né, ou não é verdade? Assim é com essa letrinha também, ó. Não é? Não tá me vindo outra agora, mas enfim. Mas e aí, Miriam? Como que a gente faz quando acontece isso? Bom, quando acontece isso, a origem da letra a gente vai ensinar primeiro essa aqui. Combinado? Eu tô falando de som, tá? Ó, pra depois fazer a variação dela, que é a variação com as outras vogais, dependendo da vogal, tá? É a mesma coisa com as outras que também tem variação, tá certo? Essa letra aqui, ó, essa. O som que a gente vai ensinar o para depois fazer a outra variação. Combinado, gente? Esses são os sons das letras. Quando eu coloco este com este aqui, ó, não necessariamente eles estão acentuados. Vocês percebem? Quando eu vou falar mel, ele não está acentuado. E quando eu vou falar meu, ele também não está acentuado. Ó, vou fazer mais clara. Quando eu vou falar mel, ele não está acentuado, mas eu abro. Quando eu vou falar meu, ele não está acentuado, mas eu fecho. Ou seja, eu quis dizer apenas a sonoridade. Quando eu falo... E aí, quando eu falo a sonoridade dessa letra nasalada, é porque ela existe com... A gente tem muito essa questão do nasalado na hora de formar as palavras. Tá certo? Então é isso, gente. Hoje nós falamos sobre a questão dos sons das letras, tá certo? Eu vou fazer agora uma observação, tá certo? Quando a gente vai fazer alguma coisa nesse sentido com as crianças, assim como as demais, que eu falei da consciência fonológica, tudo aquilo, eu já falei da repetição. Você é artista. Você é artista.
Você que está aí lidando com uma criança nessa fase, ou mesmo com um adulto, ou mesmo com uma pessoa que ainda não foi alfabetizado, um adolescente que foi alfabetizado, mas que ainda tem algumas dificuldades, você é artista. Você que está com todas essas faixas etárias. Por quê? Primeiro que está lidando com um ser humano, tem que ser artista, gente. Tem que se desdobrar. E segundo, olha só, eu fiz plaquinhas hoje. Isso aqui veio da minha cabeça, tá? Os meus estudos sempre vinha assim, ó, a letrinha lá, de maneira virtual, e a pessoa falava, outra letrinha, ninguém fez plaquinha. Eu fiz a plaquinha, ou seja, a gente tem que quê? Com o que a gente tem na mão, com o que é possível, fazer o impossível. Ou seja, fazer acontecer, fazer dar certo. De maneira que a gente sabe aquilo que a gente está fazendo. Por isso é importante, tá? É por isso, gente, que é importante essa questão da maneira assertiva. É importante a gente trabalhar com a ludicidade. Quando a gente fala de aprendizagem, emoção, a gente está falando também de ludicidade, gente, do que é lúdico. É preciso a gente trabalhar com ludicidade com a criança. Por exemplo, quando você está trabalhando no sistema alfabético, vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Mas eu vou dar só uma pincelada da questão dessa ludicidade aqui, ó. Se a gente está trabalhando com o sistema alfabético, você está ensinando nome, forma e som, as 3 características da letra. Se você não trabalhar isso de maneira lúdica, gente, a criança, ela vai enjoar. Por quê? Porque você tem que repetir. Você vai repetir a mesma coisa todo dia do mesmo jeito, todo dia do mesmo jeito, a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Se for um filme, se for uma música ou se for uma história, eu concordo plenamente. Porque cada dia que você escuta, você vê um filme, você vê uma coisa que você não viu antes. Cada hora que você canta uma música, você canta de uma forma, você está trabalhando de novo aquela forma de maneira lúdica, gostosa. Cada vez que você está escutando uma história, você também vê um detalhe que você não viu antes. Ou às vezes você está repetindo aquilo e aquilo está fazendo aprendizado, fazendo você aprender. Agora, se você for falar todo dia, ó, a, mu, gente, a criança não vai. Aí é a hora de ter, por que não para quieto? Por que ele não é impossível? Que não faz. Gente, nem nós. Nem nós. Então a gente tem que driblar, trabalhar cada vez mais isso aí, tá? E é isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Não esquecer dessa escala cognitiva, tá? Essa escala cognitiva da aprendizagem dos fonemas. Que o fonema é a última coisa, e primeiro é o nome, depois é a forma e depois o som, tá certo? E isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais semana que vem, quando a gente vai falar, do sistema alfabético. Como que a gente começa a introduzir esse sistema alfabético. Percebem? Gente, vamos dar uma geral nisso aí tudo. Vocês percebem que depois da gente ter aprendido lá atrás quais são as habilidades necessárias para a alfabetização, que a gente falou que é compreensão, a fala, a letra e a consciência fonológica, e depois a gente veio falando item por item, live, dia após dia, sobre as fases que a gente precisa trabalhar da consciência fonológica. Gente, vocês percebem que a criança, durante isso tudo, ela vai trabalhar, simultaneamente com o sistema alfabético, que é a estrutura da letra, o conhecimento da letra. Aí é a hora que a gente vai falar assim, Miriam, o tempo inteiro você só fala de falar. Não, gente, agora a gente vai pôr a mão na massa e vamos fazer, já que eu sei como que é essa história. Gosta bastante de estar escrevendo, de estar registrando, e é preciso. Isso é preciso, mas tem a hora. Lembram?
que eu falei? Ó, até os 3 anos de idade, gente, a criança precisa o quê? Precisa de vocabulário, precisa de histórias, precisa de música, precisa de diálogo, de interação. Lembra das telas? Que eu não esqueço, todas as lives eu falei sobre telas. Celular. No meu feed, lá na grade do meu Instagram, tem uma publicação que eu coloquei lá, gente, um Reels, que está falando sobre telas. Muito importante. Lá, depois vocês vão lá e vão ver com mais detalhes. Estão falando, inclusive, que lá na Finlândia, eles estão tirando as telas das crianças radicalmente. Eu nunca falei sobre isso radicalmente. Eu sempre disse que elas são nossa realidade. Elas me ajudam. Tanto é que eu tô aqui. Nós estamos falando através de uma tela. Elas ajudam. Mas tudo tem limite. E a criança, na primeiríssima infância, que a gente fala que é de 0 a 3 anos, as janelinhas do cérebro estão abertas para outras coisas. E a interação é uma delas. Se a gente tá com ela o tempo todo, o meu celular tá aqui, o tempo todo na tela aqui, no computador, o tempo todo, cadê a interação? Não existe. Tá certo? Então, gente, muito cuidado. Criança até 2 anos de idade não precisa nem conhecer celular. Depois dos 2 anos de idade, ela pode saber que esse objeto aqui, que tem o celular, pode tocar musiquinha, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que pode fazer aquilo. Ensina, volto a falar, ensina, mas não ensina de uma maneira interativa. Não ensina da maneira que a criança, que o ser humano precisa para aprender de uma maneira assertiva. Depois vai dar um buraquinho na aprendizagem lá na frente. Porque na hora certa, tá certo? Gente, eu acho que hoje a live foi um pouco pesada. Eu andei falando umas coisas assim, um pouco pesadas. A respeito de elas, a respeito de aprendizagem, de como fala. Mas olha aqui, gente, eu não arrependo, eu sou assim mesmo. O que eu tenho pra falar, a gente fala, sabe por quê? Porque antes da gente falar e vocês entenderem, do que pensar assim, nossa, mas aquele dia eu ouvi aquelas coisas daquela psicopedagoga lá, viu? Aquela Miriam? Pois é, ela nunca falou sobre isso, pelo contrário. Quem me conhece, e eu tô vendo que muita gente aqui me conhece, sabe da minha franqueza. Então, gente, eu sei também, eu tenho uma coisa também pra falar, que se vocês estão aqui, é porque vocês se interessam. E se vocês se interessam e estão aqui pra aprender, pra mim, já é 90% do caminho andado. E, gente, vamos falar mais sobre isso com outras pessoas. Vamos falar também, vamos passar isso pra frente, tá? Porque, gente, eu conheço. Não tô falando, não é nem daqui da cidade. Pode até ser, aqui tem. Mas não se sinta assim, tá falando pra mim. Não, eu conheço até de outras cidades, tá? Coordenadora de escola, diretora de escola, professora. Por que eu tô falando dessas pessoas? Porque elas estudaram pra isso. São profissionais de educação. Não sabem os sons das letras. Não sabe que as letras têm 31 fonemas. E quais são eles? Que eu acabei de ensinar aqui. Então, gente, qual que é o nosso papel? Vamos falar. E outra, você sabe que quanto mais você fala, mais você aprende. Quanto mais você tá falando sobre isso, mais você tá aprendendo. Quanto mais você escreve sobre... Miriam, quando eu vou num congresso, gente, eu fico lá. É a minha maneira. E quanto mais a gente escreve, melhor é. Escrever a punho. Tá? Porque tá trabalhando lá. Isso também é neurociências. Tá certo, gente?
Bom, falei, hein? Hoje eu falei menos que das outras vezes, eu acho que eu falei muita coisa. Enfim, gente, semana que vem, não se esqueçam do nosso compromisso. Nós temos um compromisso marcado aqui no meu Instagram, às 8 horas, quinta-feira, que nós vamos falar sobre sistema alfabético. Aí eu vou falar também sobre algumas atividades para a gente trabalhar em relação a esses sistemas alfabéticos. Só mais uma coisinha que eu preciso falar para vocês. Vocês viram? Quem viu, cara de pavio? Olha aqui. Cadê a letra? Ué. Calma, letrinha. Você não precisa sumir também. Não é discriminação. Aqui, achei. Vocês viram o que eu fiz quando eu mostrei essa letra? Viu? Ó. E é dessa forma que deve ser mostrado para criança. Tá? Ó. Por quê? Ela não tem. Ai, Miri, quando a gente coloca ela com essa aqui, o que acontece? Uma sonoridade fica diferente. O som fica diferente, não fica? Olha só. Ó, o som vai ficar diferente, eu entendi. Vai ficar diferente, ó. Ó. Isso aqui, na. Isso aqui, nha. Não fica diferente? Então, mas ela sozinha, ela não faz verão, tá? Ela serve para enfeitar, por exemplo, o tour do Arthur. Ela serve para enfeitar o Ei do Heitor. Ela serve para enfeitar, entendeu? Não tem som. Ela tem, quando ela tá aqui, ó, ela faz a diferença com o som dela. Tá certo? Aí sim, por quê? Porque tá, gente, isso aqui tá contextualizado. A importância de trabalhar a contextualização, tá? Gente, então é isso. Bom, que eu estou lembrando sobre os sons das letras e algumas peculiaridades, é isso aí que eu tenho para falar para vocês hoje. Semana que vem vamos falar sobre o sistema alfabético, que é como ensinar lá dos pequenininhos, do 0 até lá começar aqui, ó, com essa sonoridade de maneira sistêmica, da consciência fonológica, que é os seus 4, 5 anos. Como que eu vou trabalhar esse sistema alfabético? E ele vai ser trabalhado o tempo inteiro ou vai ser só nessa época? E aí, Miriam, quanto tempo por dia? Vamos responder isso tudo semana que vem. Eu agradeço a todos vocês que estiveram presentes, a todos vocês que estiveram por aqui, que prestaram um pouquinho de atenção em tudo que eu falei. E se eu acrescentei só um pouquinho, eu já estou satisfeita, já estou muito feliz, tá bom? Obrigado pelos coraçõezinhos que vocês fizeram aí durante a live, pelos aviãozinhos. E ó, te espero amanhã, às 8 horas. Amanhã? É amanhã? Não, quinta-feira. Te espero quinta-feira, às 8 horas, aqui no meu Instagram, pra gente falar mais um pouquinho sobre aprendizagem para todos vocês, tá bom? Beijo, obrigado, Luna. Muito obrigada a todos vocês. Ó, tchau, tchau, tchau. E até semana que vem.